Um amigo japonês que trabalha na Toyota me contou algo que me surpreendeu completamente e mudou para sempre minha perspectiva sobre dirigir. Aqui no Japão, explicou ele com naturalidade, ninguém dirige da mesma forma que no Ocidente. Porque aqui, nós não apenas dirigimos, planejamos meticulosamente cada movimento antes de fazê-lo. A princípio, sinceramente, achei que fosse um exagero cultural, até que ele me mostrou exemplos reais de como as pessoas no Japão conseguem percorrer muito mais quilômetros com o mesmo tanque de gasolina, sem truques de mágica ou aditivos estranhos. Tudo se resume a uma palavra: disciplina. Ele explicou que economizar combustível não é simplesmente uma técnica mecânica que se aprende. É uma filosofia de vida completa que começa antes mesmo de girar a chave ou apertar o botão de partida. Hoje, vou contar a vocês 20 segredos específicos que os japoneses aplicam sem nem mesmo pensar nisso conscientemente, mas que podem reduzir seu consumo de combustível em até 50%. Aceleração progressiva ou partida suave. Esse truque parece tão óbvio quando explicado que muitas pessoas o ignoram justamente por ser tão simples. A maioria dos motoristas ocidentais pisa fundo no acelerador assim que o sinal abre, como se estivessem numa corrida invisível contra o tempo. Mas no Japão, a regra é absolutamente clara, e todos a seguem. Comece devagar agora, você ganhará eficiência depois. Os motoristas japoneses aplicam uma aceleração suave e progressiva durante os cruciais primeiros segundos, permitindo que o motor atinja sua temperatura ideal de funcionamento sem qualquer esforço desnecessário. Essa prática simples não só reduz o consumo de combustível em até 20%, como também prolonga drasticamente a vida útil do motor e da transmissão. A chave é manter o pedal do acelerador completamente firme, sem pressioná-lo ou soltá-lo abruptamente em nenhum momento. Na prática, o carro se move de forma contínua e suave, sem aqueles solavancos repentinos que são tão prejudiciais à economia de combustível. Os japoneses sabem, por experiência acumulada, que se desperdiça muito mais combustível em mudanças bruscas de velocidade do que mantendo uma velocidade constante. Em outras palavras, a eficiência não depende necessariamente de ir devagar, mas de ir de forma suave e constante. E sim, pode parecer entediante para alguns. Frenagem antecipatória ou direção preditiva. Se o truque anterior era pensar à frente, este se concentra especificamente em pensar diretamente no futuro. Os motoristas japoneses possuem uma habilidade que parece verdadeiramente mágica à primeira vista: antecipar com precisão o que acontecerá vários metros à frente. Em vez de esperar passivamente que o carro da frente freie bruscamente, eles já soltam o acelerador suavemente, permitindo que o carro desacelere por conta própria, utilizando seu próprio impulso. O resultado observável é um menor consumo de combustível, menor desgaste dos freios e uma viagem infinitamente mais suave para todos os passageiros. Os japoneses calculam mentalmente o movimento do trânsito com aproximadamente 5 segundos de antecedência, constantemente. Se avistam um semáforo vermelho à distância, não aceleram agressivamente para tentar ultrapassá-lo, mas sim utilizam o impulso natural do carro para se aproximar lentamente, sem desperdiçar energia. É uma fascinante combinação de lógica pura e zen aplicado. O carro mantém seu impulso natural e o consumo de combustível permanece no mínimo. No Ocidente, por outro lado, o motorista médio reage lentamente aos estímulos, pisa no freio bruscamente e depois reclama amargamente que o carro está consumindo muito combustível. O que eles não sabem ou não entendem é que cada frenagem brusca e desnecessária é literalmente como jogar um copo de gasolina pela janela. E a melhor parte dessa técnica é que ela não exige tecnologia avançada nem equipamentos especiais, apenas prática constante e atenção. Basta observar com cuidado, interpretar corretamente o fluxo do trânsito, prestar atenção às luzes de freio dos outros motoristas e compreender o movimento geral do tráfego. Um motorista japonês experiente raramente precisa frear bruscamente porque, literalmente, já viu a situação se aproximando de longe. Manter a pressão correta dos pneus. Este é um daqueles detalhes incrivelmente simples que nos faz acreditar que tantas pessoas o ignoram completamente. No Japão, verificar a pressão dos pneus não é uma recomendação opcional. É uma rotina quase religiosa. Os motoristas fazem isso com a mesma frequência com que verificam o nível do óleo do motor. Por que essa aparente obsessão? Porque um pneu com pressão insuficiente não só se desgasta muito mais rápido,
como também aumenta drasticamente o consumo de combustível. De fato, estima-se cientificamente que para cada 0,2 bar abaixo do valor recomendado pelo fabricante, o consumo de combustível aumenta de 3 a 4%. Pode parecer pouco quando se ouve dessa forma, mas se calcularmos ao longo de um ano inteiro, isso equivale a vários tanques de gasolina desperdiçados simplesmente por negligência em verificar a pressão dos pneus. Os japoneses sabem perfeitamente que manter os pneus com a pressão correta otimiza a área de contato com a estrada, reduzindo significativamente o atrito e melhorando a eficiência geral. Muitos postos de gasolina no Japão até possuem sensores automáticos instalados que verificam a pressão antes do abastecimento. No Ocidente, por outro lado, alguns motoristas só verificam os pneus quando eles parecem visivelmente murchos. E claro, quando chega a conta alta do combustível, culpam o carro, o trânsito ou até mesmo o governo. Um detalhe interessante que aprendi. No Japão, alguns motoristas ajustam a pressão dos pneus ligeiramente acima do mínimo em viagens longas em rodovias, o que reduz ainda mais o consumo de combustível. Reduzir o peso desnecessário, ou o método do mínimo indispensável. Este é um daqueles segredos tão simples que parece piada quando você ouve, mas os japoneses o aplicam religiosamente, sem exceção. No Japão, praticamente ninguém carrega no carro mais do que o necessário para aquele dia específico. Nada de caixas esquecidas por meses, nada de ferramentas que você não usa há anos, nada daqueles patins enferrujados que você jurou que pegaria de novo em 2010. Cada quilo conta, literalmente, e eles sabem disso perfeitamente bem. A física por trás disso é incrivelmente simples. Para cada 50 quilos de peso extra que você carrega, o carro consome entre 1 e 2% a mais de combustível. Pode parecer pequeno e insignificante, mas se você adicionar uma caixa de ferramentas pesada, uma cadeira de praia, um conjunto de correntes de neve e aquela mala para qualquer eventualidade, você pode estar transportando o equivalente a um passageiro fantasma que não paga um centavo de gasolina. No Japão, os motoristas têm o hábito de esvaziar seus carros periodicamente. Alguns chegam ao ponto de pesar os itens que carregam no porta-malas para calcular exatamente quanto economizarão ao removê-los. E não é um exagero cultural. Em uma cultura onde a eficiência é quase uma prática diária, cada grama conta, literalmente. Monitore cuidadosamente a temperatura do motor. É exatamente aqui que muitos motoristas no resto do mundo perdem eficiência sem nem perceber. No Japão, acelerar bruscamente com o motor ainda frio é praticamente um pecado imperdoável para os motoristas. Os motoristas japoneses sabem muito bem que o motor precisa de alguns segundos cruciais para atingir a temperatura adequada antes de se mover. Não se trata de deixar o carro em marcha lenta inutilmente por 10 minutos como em um filme de ação, mas sim de dar ao sistema de lubrificação tempo suficiente para que o óleo circule completamente por todo o sistema. Quando o motor está frio, o óleo é significativamente mais espesso e viscoso e leva um tempo valioso para chegar às partes superiores do bloco do motor. Se você acelerar imediatamente sem esperar, estará forçando os pistões, o virabrequim e as válvulas a operarem sem a lubrificação adequada. Isso não só aumenta drasticamente o desgaste interno, como também o consumo de combustível. Os japoneses, sempre meticulosos em seus hábitos, costumam esperar entre 30 segundos e 1 minuto antes de ligar o carro. Esse breve momento permite que o óleo flua adequadamente por todas as passagens e que o motor atinja uma temperatura inicial de funcionamento estável. E a melhor parte é que esse simples hábito não só melhora a eficiência de combustível, como também prolonga significativamente a vida útil do carro. Motores tratados com esse nível de cuidado podem facilmente ultrapassar os 300 mil quilômetros sem grandes problemas. Uso estratégico do ar-condicionado e das janelas. Esta é uma área específica em que os japoneses são verdadeiros mestres do equilíbrio perfeito. Muitas pessoas acreditam firmemente que ligar o ar-condicionado é sempre prejudicial ao consumo de combustível, sem exceção. Mas os japoneses definitivamente não veem a questão de forma tão simplista. Eles entendem perfeitamente quando usá-lo e quando evitá-lo, dependendo das circunstâncias. Na cidade, onde as velocidades são baixas e o fluxo de ar é mínimo, a abordagem mais eficiente é manter as janelas ligeiramente abertas e evitar o uso constante do ar-condicionado. O ar natural flui livremente sem criar arrasto aerodinâmico excessivo, e o compressor do ar-condicionado não rouba a energia valiosa do motor.
Por outro lado, na estrada, a situação é completamente oposta. A velocidades acima de 80 km por hora, as janelas abertas geram um arrasto aerodinâmico enorme que pode facilmente aumentar o consumo de combustível em até 10%. Nesse caso específico, os motoristas japoneses optam por fechar todas as janelas e usar o ar-condicionado moderadamente. Essa abordagem inteligente reduz o esforço geral exigido do motor, facilita a passagem do vento e mantém o consumo de combustível estável. Alguns modelos japoneses até possuem sistemas inteligentes integrados que alternam automaticamente entre ar externo e recirculação de ar, dependendo da temperatura interna e da carga do motor. É uma maneira sofisticada de manter a eficiência sem comprometer o conforto dos passageiros. E há o toque cultural característico. No Japão, é extremamente comum os motoristas desligarem o ar-condicionado alguns minutos antes de chegar ao destino, aproveitando inteligentemente o ar frio residual que permanece no sistema. Dessa forma, evitam o desperdício de combustível, já que de qualquer maneira iriam desligar o motor. Mantenha a rotação do motor entre 1500 e 2200 RPM. Este é um dos segredos mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados do estilo de direção japonês. No Japão, o conta-giros definitivamente não é apenas um enfeite bonito no painel. É uma bússola precisa de eficiência que deve ser consultada constantemente. Motoristas experientes sabem perfeitamente que a maioria dos motores, especialmente os de 4 cilindros, atinge o ponto ideal de torque e consumo de combustível precisamente entre 1500 e 2200 rotações por minuto. Abaixo dessa faixa, o motor trabalha mais e tem dificuldade para mover o carro, queimando mais combustível do que o necessário. Acima dessa faixa, o consumo de combustível dispara porque o motor gira mais rápido do que o necessário para a velocidade. Portanto, o segredo é manter essa faixa ideal de forma consistente. Aceleração suave e progressiva, trocas de marcha no momento exato e não pisar fundo no acelerador como se fosse um teste de resistência física. Nas cidades japonesas, onde o trânsito é extremamente intenso, os motoristas conseguem fazer isso quase automaticamente, sem pensar. Se o seu conta-giros soa como uma música techno subindo e descendo constantemente como um DJ em uma festa eletrônica agitada, você não está economizando combustível. Está dando um show caro. Em contraste direto, os japoneses dirigem com absoluta calma, prestando atenção ao som do motor, não apenas olhando para ele visualmente. Eles ouvem atentamente quando o motor está confortável, quando está funcionando suavemente, e isso, mais do que uma técnica mecânica, é uma profunda forma de respeito pela máquina. Aqui, os japoneses demonstram brilhantemente que a gravidade também pode ser uma poderosa aliada na economia de combustível. No Ocidente, a maioria das pessoas pisa no freio constantemente em cada curva ou descida longa. No Japão, por outro lado, a primeira ação instintiva é reduzir a marcha adequadamente e deixar o motor fazer todo o trabalho de desaceleração. O freio motor consiste em usar a compressão natural do motor quando você solta o acelerador, mantendo o carro engatado. Em vez de frear constantemente com os freios físicos, o próprio motor atua como uma resistência natural, reduzindo gradualmente a velocidade sem consumir combustível. Sim, você leu corretamente. Quando o freio motor é usado corretamente, o consumo de combustível é praticamente zero, porque a injeção eletrônica de combustível corta completamente o fluxo de combustível. É a maneira mais elegante de economizar combustível, mantendo o controle total. Esse hábito não só economiza combustível valioso, como também evita o superaquecimento e o desgaste prematuro dos freios, o que é especialmente crítico em longas descidas de montanha. No Japão, onde as estradas sinuosas de montanha são abundantes, como em Gunma ou Hakone, essa técnica é praticamente uma lei sagrada. Os motoristas aplicam o freio motor com precisão cirúrgica, quase como se o carro e a estrada dançassem em perfeita harmonia. Além disso, o controle que oferece é absolutamente incomparável. Não há o característico cheiro de freio queimado, nem a típica vibração do pedal, apenas total suavidade. Verifique e ajuste a folga das velas de ignição regularmente. Poucos hábitos de manutenção são tão negligenciados e, ao mesmo tempo, tão cruciais para o consumo de combustível quanto este. No Japão, verificar as velas de ignição não é algo feito apenas quando o carro apresenta falhas visíveis. É parte integrante da manutenção preventiva regular. Velas de ignição sujas ou com folga incorreta alteram significativamente a faísca de ignição.
E quando a faísca não é perfeita, a combustão também não é. Isso significa mais combustível queimado desnecessariamente, menos potência disponível e um motor trabalhando mais do que o necessário. Estudos técnicos mostram que uma vela de ignição defeituosa pode facilmente aumentar o consumo de combustível em até 15%. Os motoristas japoneses estão bem cientes desse fato e, por isso, verificam meticulosamente a folga do eletrodo com ferramentas de precisão específicas. Eles ajustam essa pequena folga crítica para garantir que a faísca seja a mais eficiente possível. Em muitas oficinas japonesas, eles até usam microscópios digitais para verificar o desgaste microscópico. Pode parecer excessivo, mas esse nível de detalhe obsessivo faz uma diferença real e mensurável. Além disso, as velas de ignição não afetam apenas o consumo de combustível. Elas influenciam diretamente a suavidade geral do motor, a resposta imediata do acelerador e a redução das emissões poluentes. No Ocidente, a maioria dos motoristas nem se lembra da última vez que trocou as velas de ignição, e alguns nem sabem quantas têm em seus carros. Manutenção rigorosa com o óleo correto. Este hábito pode parecer trivial ou básico para muitos, mas os japoneses o levam extremamente a sério, como se fosse uma questão de vida ou morte para o motor. Usar a viscosidade exata do óleo não é uma mera sugestão. É uma regra absoluta e inquebrável. A razão técnica é surpreendentemente simples quando compreendida. Um óleo muito viscoso cria resistência interna excessiva, forçando o motor a trabalhar significativamente, mas apenas para movimentar todas as suas peças internas. Por outro lado, um óleo muito fino não protege adequadamente as superfícies metálicas e acelera drasticamente o desgaste prematuro. Os japoneses seguem à risca as recomendações específicas do fabricante, tanto no tipo quanto na viscosidade exata. Se o manual do veículo indica claramente 0W20, eles usam exatamente essa mistura específica, sem desvios ou improvisações. A fluidez em baixas temperaturas garante uma lubrificação rápida e completa desde a primeira partida a frio. A eficiência ideal dos motores modernos depende inteiramente dessa precisão. No inverno, usar o óleo correto evita que o motor consuma combustível extra desnecessário enquanto aquece lentamente. No verão, o óleo mantém uma proteção adequada sem gerar o arrasto viscoso que rouba potência. Além disso, os japoneses ajustam inteligentemente a seleção do óleo de acordo com o clima específico da região e as condições de tráfego particulares onde dirigem regularmente. Algumas oficinas especializadas japonesas oferecem até mesmo análises químicas do óleo usado para medir com precisão sua degradação molecular e determinar cientificamente se o tipo ainda é adequado ao estilo de direção do usuário. Pode parecer um exagero técnico, mas essa precisão obsessiva se traduz diretamente em motores que facilmente ultrapassam os 300 mil quilômetros sem perder um pingo de eficiência. Limpe o corpo de borboleta regularmente. O corpo de borboleta é um componente crítico que inevitavelmente acumula depósitos de carbono pegajosos com o tempo. Isso afeta diretamente a entrada precisa de ar no motor. Quando está sujo e obstruído, o motor simplesmente não recebe a quantidade correta de ar e a marcha lenta fica instável e irregular. Os japoneses limpam meticulosamente o corpo de borboleta a cada 30 mil a 40 mil quilômetros, sem falta. O processo é relativamente simples, mas extremamente eficaz quando feito corretamente. Use um produto de limpeza específico para este componente e um pano macio que não risque. O resultado é absolutamente imediato e notável. A marcha lenta estabiliza perfeitamente, a resposta do acelerador melhora drasticamente e o consumo de combustível é otimizado. No Ocidente, este componente só é limpo quando problemas graves já são evidentes e o carro fica praticamente inutilizável. No Japão, trata-se de manutenção preventiva realizada muito antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Essa abordagem preventiva, em vez de reativa, é precisamente o que faz toda a diferença. Um corpo de borboleta limpo permite que o motor respire exatamente como foi projetado, mantendo a mistura ar-combustível em proporções ideais e evitando que o computador faça compensações constantes que aumentam o consumo de combustível. Curiosamente, este componente suja-se mais rapidamente em condução urbana intensa, onde o motor passa muito tempo em marcha lenta. Verifique e limpe o sensor de oxigênio regularmente. O sensor de oxigênio é absolutamente crucial para manter uma mistura ar-combustível ideal em todos os momentos.
Este pequeno componente mede constantemente os gases de escape e envia informações vitais para a ECU do veículo. Quando está sujo ou com falhas progressivas, a ECU trabalha com dados completamente incorretos e desatualizados. A mistura fica rica em combustível e o consumo de combustível pode facilmente aumentar em até 30% sem que o motorista perceba imediatamente. Os japoneses verificam este sensor a cada 100 mil quilômetros, sem exceção. Eles o limpam cuidadosamente com produtos específicos, se ainda puder ser recuperado. Eles o substituem preventivamente antes da falha total, se já apresentar sinais de degradação. Um novo sensor é relativamente barato em comparação com os litros e litros de gasolina desperdiçados mensalmente com um defeituoso. Além disso, manter este sensor em perfeitas condições protege diretamente o conversor catalítico de danos dispendiosos. O sensor de oxigênio é como o nutricionista do motor. Se ele fornecer ao motor informações erradas sobre o que está consumindo, todo o sistema sofre as consequências. Os japoneses entendem que este pequeno componente merece atenção regular, pois seu impacto no consumo de combustível é desproporcionalmente grande em comparação ao seu tamanho físico. A maioria dos veículos modernos possui 2 ou até 4 sensores de oxigênio, um antes do catalisador e um depois. Alguns têm um para cada bancada de cilindros. Os japoneses verificam todos eles sistematicamente. Troque o filtro de combustível regularmente. O filtro de combustível tem uma função vital: impedir que sujeira e detritos microscópicos cheguem aos delicados injetores. Com o tempo e o uso constante, este filtro fica progressivamente saturado com detritos acumulados. Quando isso acontece, reduz significativamente a pressão do combustível em todo o sistema. O motor precisa trabalhar mais para puxar o combustível através do filtro obstruído. Os injetores não conseguem atomizar o combustível adequadamente na névoa fina necessária. O consumo de combustível aumenta consideravelmente como consequência direta. Os japoneses trocam este filtro a cada 40 mil a 60 mil quilômetros, dependendo especificamente da qualidade do combustível que utilizam regularmente. Em países onde a qualidade do combustível é questionável, a troca é mais frequente. O custo de um filtro de combustível é absolutamente mínimo, especialmente se comparado aos grandes problemas que ele previne em todo o sistema de injeção de combustível. Um filtro entupido não só aumenta o consumo de combustível, como também pode danificar a bomba de combustível, forçando-a a trabalhar contra uma resistência excessiva. É um daqueles componentes baratos cuja substituição regular evita reparos dispendiosos no futuro. Os japoneses nunca economizam nessa manutenção básica, porque entendem a série de consequências que podem advir de ignorá-la. O que muitos não sabem é que alguns veículos modernos têm o filtro integrado ao tanque de combustível junto com a bomba, o que torna a substituição mais complexa e cara. Nesses casos, os japoneses são ainda mais cuidadosos com a qualidade do combustível que utilizam, pois o filtro precisa durar muito mais tempo. Use sempre o combustível da mais alta qualidade disponível. Os japoneses nunca economizam na qualidade da gasolina que colocam em seus veículos. Eles sempre usam a octanagem recomendada pelo fabricante ou até mesmo uma superior, se disponível. Eles evitam sistematicamente postos de gasolina com reputação duvidosa ou preços suspeitamente baixos. O combustível de qualidade reconhecida mantém o motor limpo internamente a longo prazo. Ele previne ativamente a formação de depósitos nocivos nos injetores e válvulas. Protege o conversor catalítico, que é muito caro, e os delicados sensores de poluição. O investimento adicional em combustível premium é totalmente recuperado por meio de menos manutenção corretiva e maior eficiência. A filosofia subjacente é incrivelmente simples. Alimentar bem o motor é exatamente como alimentar bem o seu próprio corpo. Se você o alimenta constantemente com comida ruim, ele acabará ficando doente e seu desempenho diminuirá. Se você lhe der o melhor combustível disponível, ele funcionará de forma otimizada por décadas, sem problemas. Os japoneses entendem que o combustível barato pode parecer uma economia na hora de abastecer, mas essa economia ilusória evapora completamente quando se considera o aumento do consumo, a manutenção adicional necessária e a redução da vida útil do motor. Eles preferem pagar um pouco mais por litro e ter um motor que funcione perfeitamente por 300 mil quilômetros a economizar centavos e ter um motor que precise de reparos após 100 mil quilômetros. Além disso, no Japão,
Existe uma cultura de fidelidade a certas redes de postos de gasolina conhecidas por seu rigoroso controle de qualidade. Muitos motoristas têm cartões de fidelidade e sempre abastecem nos mesmos postos verificados. Sempre realize uma desaceleração suave e progressiva. Os motoristas japoneses nunca freiam bruscamente, a menos que seja uma emergência real e inevitável. Eles sempre soltam o acelerador gradualmente e permitem que o motor utilize a inércia natural do veículo. Em veículos modernos com injeção eletrônica de combustível, quando você desacelera soltando o acelerador, mas mantendo o carro em movimento, o sistema corta completamente a injeção de combustível. O consumo de combustível é literalmente zero durante a desaceleração dessa forma. Os japoneses aproveitam inteligentemente todas as oportunidades para dirigir sem injetar uma única gota de combustível. A antecipação é absolutamente fundamental para essa técnica. Observe o trânsito à frente com bastante antecedência e prepare-se mentalmente. Cada metro percorrido sem injetar combustível representa uma economia direta que se acumula. Se você vir um semáforo vermelho ou trânsito parado à frente, por que continuar acelerando até o último momento possível? Solte o acelerador mais cedo, deixe o carro usar seu impulso natural e aproxime-se suavemente. Além de economizar combustível, você também reduz drasticamente o desgaste dos freios. Essa técnica simples pode reduzir o consumo de combustível em 10 a 15% em situações de trânsito intenso na cidade. É física pura aplicada de forma inteligente. A energia cinética que você já tem é gratuita, então aproveite-a ao máximo antes de desperdiçá-la convertendo-a em calor pelos freios. Os motoristas japoneses desenvolvem um senso quase intuitivo de quando e quanto soltar o acelerador. Eles observam constantemente não apenas o carro à frente, mas também vários carros mais adiante, as luzes de freio à distância e o fluxo geral do trânsito. Planeje rotas de forma inteligente para evitar congestionamentos. Ficar preso em um congestionamento é literalmente a maneira mais ineficiente de usar combustível. O motor consome gasolina constantemente em marcha lenta, sem se mover. Os japoneses planejam meticulosamente suas rotas usando aplicativos de trânsito em tempo real. Eles preferem fazer um caminho um pouco mais longo se isso significar evitar completamente um congestionamento conhecido. O tempo e o combustível economizados definitivamente valem a pena. Eles também ajustam seus horários de partida. Sair 10 minutos mais cedo ou 10 minutos mais tarde pode significar a diferença entre um trânsito tranquilo e ficar preso no horário de pico. Esse planejamento inteligente é parte fundamental da mentalidade japonesa de eficiência. Não se trata apenas de como você dirige, mas quando e onde você dirige. Eles conhecem os padrões de tráfego de suas rotas habituais como a palma da mão. Sabem quais ruas ficam congestionadas em quais horários. Ajustam suas rotinas de acordo. Um japonês típico prefere sair 15 minutos mais cedo e chegar relaxado, tendo economizado combustível, do que sair pontualmente e ficar preso gastando gasolina sem sair do lugar. Essa mentalidade preventiva se estende a todos os aspectos de seu relacionamento com o veículo. Eles não reagem aos problemas, eles os antecipam e os evitam completamente. Manter a velocidade ideal na estrada é crucial. Cada veículo tem uma velocidade ideal específica na qual o consumo de combustível é mínimo. Geralmente, esse ponto ideal fica entre 90 e 100 km por hora para a maioria dos veículos modernos. Ultrapassar significativamente essa velocidade aumenta o consumo de combustível exponencialmente devido ao arrasto aerodinâmico, que aumenta com o quadrado da velocidade. Os japoneses usam o controle de cruzeiro religiosamente na estrada. Eles mantêm uma velocidade constante dentro da faixa ideal, sem ceder à tentação de ir mais rápido desnecessariamente. Eles entendem perfeitamente que chegar 10 minutos mais cedo não vale a pena gastar um tanque extra de gasolina. O arrasto aerodinâmico é brutal. A 130 km por hora, você está usando quase o dobro de combustível do que a 90 km por hora para a mesma distância. A diferença no tempo de chegada é mínima na maioria das viagens, mas a diferença no consumo de combustível é enorme. Os japoneses fazem o cálculo mental. Vale a pena pagar o dobro de gasolina para chegar 15 minutos mais cedo? A resposta é quase sempre não. Direção Zen, ou direção consciente. Este é o segredo que resume absolutamente tudo o que foi mencionado acima. O princípio fundamental que une cada hábito individual.
No Japão, dirigir não é uma competição agressiva nem uma rotina tediosa. É uma prática consciente de atenção plena aplicada. Mover-se suavemente, sem interrupções desnecessárias. Antecipar constantemente o fluxo do trânsito. Evitar movimentos bruscos ou desnecessários. Parece básico quando descrito assim, mas por trás dessa aparente simplicidade reside uma filosofia de vida completa. Enquanto em outros países as pessoas aceleram agressivamente, apenas para frear bruscamente 20 metros depois, os japoneses mantêm uma continuidade perfeita. Mantêm a distância exata, observam atentamente o comportamento dos carros à frente e ajustam a velocidade com precisão cirúrgica. Nos semáforos, não arrancam em uma debandada caótica. Movem-se fluidamente como se cada carro estivesse conectado ao seguinte por um fio invisível. O resultado observável é um fluxo constante, menos frenagens bruscas desnecessárias, menos mudanças repentinas de ritmo e, claro, muito menos consumo de combustível. Um carro que mantém uma velocidade perfeitamente constante consome até 30% menos combustível do que um que acelera e freia repetidamente. Mas além da pura economia de combustível, há algo quase poético nesse estilo de direção. O motorista realmente se torna parte do ambiente, em vez de lutar constantemente contra ele. Ele flui naturalmente com o trânsito, em vez de combatê-lo agressivamente. Não se trata necessariamente de ir devagar, mas de dirigir com precisão perfeita. A direção Zen não é uma técnica secreta complicada, é simplesmente uma mudança fundamental de mentalidade. Envolve tirar o pé do acelerador mais cedo do que o normal, olhando muito mais à frente do que o habitual. É uma verdadeira arte e, simultaneamente, uma profunda forma de respeito pelo veículo, pelo meio ambiente e pelo seu próprio bolso. Ao aplicar essa filosofia consistentemente, o carro literalmente se transforma. Ele parece mais leve, mais equilibrado, mais harmonioso. O consumo de combustível cai sem esforço. Dirigir se torna surpreendentemente relaxante em vez de estressante, sem solavancos repentinos, sem surpresas desagradáveis. O motor parece agradecer com aquele ronronar suave e constante. Os japoneses praticam isso desde muito jovens porque sua educação para motoristas não ensina apenas as regras de trânsito, ensina uma verdadeira sensibilidade mecânica. Eles aprendem a ouvir atentamente o carro, a interpretar corretamente seu comportamento. Mais do que uma habilidade técnica, é uma profunda herança cultural. A busca incessante pela perfeição nos mínimos detalhes. Em resumo, não há absolutamente nenhuma mágica envolvida. Os japoneses não têm carros sobrenaturais, nem combustível milagroso especial. Eles têm hábitos meticulosos aplicados consistentemente. Sabem perfeitamente que a eficiência depende não do carro, mas do motorista, da maneira específica como ele acelera, freia, faz a manutenção e ouve seu veículo. Se você aplicar consistentemente pelo menos metade desses 20 truques, seu carro pode consumir entre 30% e 50% menos combustível sem precisar trocar uma única peça mecânica. Não se trata de obsessão ou paranoia, mas de consciência e responsabilidade. Economizar combustível não começa no posto de gasolina quando você abastece. Começa com seus hábitos diários. Agora, pergunto diretamente: qual desses segredos mais te surpreendeu? Qual você pretende aplicar primeiro à sua direção? Convido você a compartilhar suas ideias nos comentários. Talvez seu comentário ajude outro motorista a parar de desperdiçar combustível sem perceber. A conclusão final é clara. Uma mudança de mentalidade transforma completamente a experiência de dirigir. A eficiência japonesa nada mais é do que disciplina aplicada com profundo respeito. Qualquer pessoa pode adotá-la, independentemente da marca ou modelo do seu carro. Basta a decisão consciente de dirigir de forma diferente.